Você está preparado para a semana mais volátil do mês? É bom que sim, porque essa semana vai ser uma semana cheia de dados importantes e dados que vai movimentar o mercado de forma positiva e negativa, onde a gente vai ter aqueles momentos de grandes liquidações, como já estamos vendo acontecer no primeiro dia da semana. Hoje, quero mostrar aqui para você como pode ser o decorrer dessa semana, uma semana com muita volatilidade, muita flutuação e possibilidade de short squeeze no Bitcoin. O que é short squeeze? Já para explicar para você que está começando aqui no mercado agora. Short squeeze nada mais é do que um momento de grande valorização por liquidação das pessoas que estão shortando. Então, isso pode acontecer no decorrer dessa semana e vou mostrar essa possibilidade aqui para você, tá bom? Então vamos lá que eu quero estar te mostrando aqui os dados importantes que você precisa ficar de olho essa semana. Olha só, a gente tem lá no dia 14, vai ser amanhã, terça-feira, dados de inflação para produtor e na quarta a gente vai ter dados de inflação para consumidor. Isso daqui vai mostrar vestígio de como vai ser a próxima divulgação de taxa de juros dos Estados Unidos. Hoje existe a possibilidade e até as falas de que o Federal Reserve pode diminuir menos do que o esperado as taxas de juros. Se isso acontece, a gente vai ter ali menos liquidez no mercado de renda variável. Isso significa que vamos ter um momento de correção com a fala de possibilidade de menos divulgação ou de possibilidade de diminuir menos as taxas de juros, menos do que o esperado. E com isso a gente vai ter renda fixa se valorizando com a valorização de títulos, como já está acontecendo no decorrer dessa semana e vou estar mostrando os títulos para vocês também, tá? Então, isso daqui são coisas que você precisa ficar de olho, porque isso vai movimentar o mercado cripto também e toda a influência que está vindo de mercado tradicional. E todo esse movimento de Bitcoin é influência de mercado tradicional e você precisa ficar de olho nisso, tá? Depois, na quinta-feira, a gente vai ter mais dados importantes, pedido de seguro-desemprego, índice de atividade industrial e a gente vai ter outros dados importantes também ali no decorrer da sexta-feira e tudo isso vai impactar no preço do mercado financeiro como um todo, renda fixa, renda variável e Bitcoin porque está dentro de renda variável. Então isso é muito importante você ficar atento, principalmente para você que não gosta de estar observando isso, tá? Aprenda a fazer essas observações porque essas observações vai mudar todo o contexto da análise, principalmente para você também que só olha gráfico, só olha preço. Isso impacta no gráfico e impacta no preço. Não necessariamente as notícias, mas os dados macroeconômicos. Os dados macroeconômicos, como diz Charles Dow, já está precificado no preço, mas o que vai acontecer, por exemplo, no decorrer da próxima semana ou do próximo mês, ainda não foi precificado. Então, a gente vai ter a precificação agora de dados de inflação, produtor e consumidor, depois que sair a precificação de dados de inflação, produtor e consumidor, a gente vai ter a tentativa de precificação de dados de taxa de juros. Então, agora a gente vai observar para a taxa de juros, o que vai impactar na taxa de juros, e então a gente já faz a nossa precificação e depois o mercado faz a precificação deles. Tá? Então, isso daqui é muito importante a ser observado nesse momento, principalmente em momento de volatilidade. Quando a gente vai para títulos, que é o que está movimentando o mercado de uma forma negativa, veja que a gente teve o rompimento daquela região de resistência que passei para vocês, tá? Então, os títulos, se corrigir essa semana, pode formar um pullback em 4,72% para subir para quase 5%. Isso daqui pode impactar previamente o mercado de uma forma ruim e possibilidade de correção para o mercado de renda variável, como Bitcoin, ouro, índice e ação. Então, a gente vai ter previamente esses momentos de correção para mercado, como a gente já está vendo aqui para o índice Dow Jones, que está corrigindo no semanal, está corrigindo no diário, voltando aí no início dessa semana, tá? Para o semanal 2%, e a semana começou agora para o índice Dow Jones. Então, a gente já tem uma correção mais expressiva, enquanto a gente está vendo o petróleo subindo semana após semana, e isso é ruim porque acaba impactando na inflação também, assim como a gente já tem aqui o dólar subindo e vindo em direção a 113, o que não é bom para a gente nesse momento, que espera a valorização de mercado de renda variável nesse trimestre.
renda variável, a gente está falando de Bitcoin também, tá? Então, não adianta você separar renda variável de Bitcoin, porque Bitcoin e renda variável é a mesma coisa, tá bom? Quando a gente vem para Bitcoin, com muita volatilidade, muita flutuação, veja que nesse momento o Bitcoin está entre 90 e 91. A gente tem um suporte, temos aqui um suporte muito importante em 91 que precisa ser respeitado, e se não for respeitado no dia de hoje, podemos ver o Bitcoin tocando aqui embaixo em 86, tá? Então vai ser muito importante termos aqui o Bitcoin segurando acima de 92 aproximadamente para que ele volte para dentro dessa região, dentro desse range, e forme aqui um momento de lateralização. Então vai ser muito importante porque no rompimento é mais queda para 86, descaracteriza lateralização. Aí a gente tem que buscar por novos padrões, tá? Mas Luiz, será que ele segura no dia de hoje ou será que ele busca lá embaixo? Muita gente gosta de trabalhar com o mercado dessa forma, tentando prever o preço. Não é assim que a gente trabalha, tá? A gente trabalha com ambas as possibilidades. A gente não tenta ficar prevendo direção, mas sabendo o que fazer independente da direção. Por exemplo, preço romper essa região de 91, o que a gente faz? A gente não faz nada, espera o preço tocar em 86 e aqui a gente vai ter possibilidade do Bitcoin formar outro padrão, como por exemplo, um padrão aqui de bandeira que pode ser formado no Bitcoin. Então a gente pode ter um padrão de alta a partir dessa formação e confirmação. Então isso daqui é uma tentativa de ter o que fazer quando o preço cair. E se porventura ele não cai, ele se mantém acima dos 92, o que a gente faz? Aqui a gente tem a oportunidade nos 92, não necessariamente no Bitcoin, mas sim nas altcoins, porque o Bitcoin pode voltar lá a 106 em um short squeeze. Eu comecei falando sobre short squeeze no vídeo de hoje porque sim existe a possibilidade, principalmente se Bitcoin volta para cima de 92, tá? Quando a gente vai ver aqueles momentos de liquidações, aqueles momentos e pontos de liquidação para as pessoas que estão super alavancando, veja que agora, lá para as exchanges, quando a gente junta as três principais em volume de negociação em contratos futuros, veja que quase todo mundo que está super alavancando foi liquidado. Quase todas as pessoas que estão super alavancando 10, 20, 30, 50, 100 vezes, foi tirado do mercado. Falta um pouco mais até 80, 89, 88, então existe essa possibilidade ainda e tira o resto dessas pessoas que estão super alavancando, tira o resto dessas operações e depois só sobra operações na ponta vendedora. Ou seja, para o mercado tirar essas pessoas, para o mercado liquidar essas pessoas, o preço precisa subir. Chegando em 103, 104 vai ser a dor máxima das pessoas que estão super alavancando no short ou nas vendas. Então, a partir desse momento, para uma liquidação, a maior probabilidade é de que ele passe a subir, gerando um short squeeze. O que seria um short squeeze? Deixa eu te dar uma explicação básica aqui, tá? Short squeeze é quando tem muitas pessoas operando em uma ponta. Por exemplo, agora a gente pode ver muitas operações na ponta vendedora, muitas pessoas shortando, e o mercado começa a subir e liquida essas pessoas. O liquid de um short nada mais é do que uma compra. Lá na plataforma, a plataforma vai lá, liquida essa pessoa fazendo uma compra. Ou seja, é mais pressão compradora quando a gente vê a liquidação dessa pessoa ou dessas pessoas que estão super alavancando, que geralmente são operações massivas, porque a gente está falando de alavancagem alta, de uma grande quantidade de contratos sendo negociado para uma pessoa que não precisa ter uma grande quantidade de capital. Por exemplo, você tem 10, 15, 20 mil dólares, você consegue multiplicar em 100 mil, 150 mil a quantidade em alavancagem, ou seja, uma quantidade muito grande em contrato. E a partir do momento que essas pessoas são liquidadas, são tiradas e geradas mais compras, mais o mercado sobe, que liquida mais pessoas, que gera mais compra e que essas compras geram mais pressão compradora, liquidando mais pessoas e a gente tem essa bola de neve com uma supervalorização bem rápida por short squeeze ou por liquidação dessas pessoas. Então, aqui é muito importante a gente fazer essa observação porque pode acontecer, principalmente pelo fato de que se o Bitcoin cai, a gente tem ali a possibilidade de 2 bilhões no máximo para ser liquidado no mercado na ponta compradora
em uma dor máxima, em uma dor extrema, caindo até 81. Já na ponta vendedora, para as pessoas que estão shortando, essas pessoas vão ser liquidadas com uma valorização. Ou seja, subindo até 106, a gente está falando de 12 bilhões de dólares para ser liquidado, para ser tirado do mercado. Então, a probabilidade agora é que seja tirado esses 12 bilhões de dólares. E a liquidação nesse momento, quando a gente vai ver a quantidade de liquidação do mercado, está chegando aqui em 500 milhões de dólares, não chegou a 1 bilhão ainda, está em meio bilhão de dólares e pode acontecer do mercado tirar mais pessoas. Veja que nesse indicador, os vendedores, tem bem pouquinho vendedor que foi liquidado, mas veja que nesses momentos de liquidação que o mercado não tira só vendedor, só comprador, ele tira vendedor também, ele tira as duas pontas, tá? Então a gente tem o mercado caindo, como está acontecendo agora, tira as pessoas que estão acreditando na alta, na valorização, tira os compradores e depois ele sobe e tira os vendedores que estão acreditando na queda. Veja como isso aconteceu em diversos momentos, ó. Ele tira as pessoas lá em cima, depois tira lá embaixo, ou vice-versa, tá? Tira as pessoas que estão acreditando na alta e depois tira na outra ponta. Veja que agora ele está tirando só os compradores, está caindo, tirando os compradores, liquidando essas pessoas e depois a gente pode ver o inverso acontecendo com um short squeeze, como eu tinha te mostrado aqui, tá? Veja que liquidez, que é diferente de liquid, a gente não está tendo muito agora, ou seja, as pessoas estão se abstendo, está fazendo assim. Vamos ver o que vai acontecer com o Bitcoin agora, ver onde vai fechar, como eu estou te mostrando aqui, e depois eu começo a fazer as minhas compras ou colocar as minhas ordens. Isso daqui são regiões de liquidez, tá? E as pessoas nesse momento tá fazendo isso, tá esperando para ver o que vai acontecer, para a partir de então começar a colocar suas ordens, como você pode observar aqui nesse indicador de liquidez, que não tem nem na ponta compradora, nem na ponta vendedora interesse em ambas as partes, e sim, essas pessoas estão esperando para ver o que vai acontecer com o mercado para a partir de então colocar ali as suas ordens, tá? Volume, muito importante a gente observar volume do Bitcoin está baixo, 40 bilhões, então o institucional não está operando tão pesado, a gente está tendo muita queda, mas essa queda não está tendo um volume tão expressivo, tá? Está chegando aqui em 40 bilhões, precisamos do volume subindo acima de 60, 70 bilhões com o preço subindo um pouco aqui para 92, então a gente pode caracterizar que o short squeeze de fato vai acontecer e o preço do Bitcoin pode subir bem rápido lá para 106 ainda esse mês de janeiro, tá bom? Estou falando isso daqui não como uma tentativa de prever futuro, mas para deixar você a par do que pode acontecer, porque geralmente isso acontece nesses grandes movimentos de flutuações, a não ser que a gente tenha dados bem ruins para o dia de amanhã, tá? A gente vai ter amanhã índice de preço para o produtor, que seria a inflação para o produtor, que impacta no consumidor, e o índice de preço para o consumidor, que é um dos principais índices de inflação lá para os Estados Unidos, vai sair na quarta-feira. Então, a não ser que esses dados venham muito ruins, aí sim a gente pode ter queda até 86, mas ainda assim a recuperação pode ser bem forte por conta de um novo padrão a ser formado, tá bom? Quando a gente vem para indicadores técnicos, veja que o índice de medo e ganância está em medo, a galera está começando a ficar com medo, está chegando aqui em 61, entre 69 e 61. Isso não aconteceu no ciclo passado nesse período, que era para ser um período de grandes valorizações, já era para estarmos entrando nesse momento, não entrou ainda, o ciclo está começando a divergir, isso daqui me gera um pouco mais de cautela, vai sim ser um momento de cautela para a gente estar observando e acompanhando de perto o preço, porque era para a gente estar em euforia extrema, entrando em euforia extrema, tá? E a gente está vendo o indicador de medo e ganância apontando aqui para a gente medo para o mercado em um momento que era para ser um momento de euforia e momento de valorização. Por enquanto, o mês está só começando, vamos continuar de olho. Se acontecer o short squeeze, aí começa a entrar euforia, começa a entrar FOMO no mercado, então o ciclo continua como foi nos ciclos passados. Mas se continua caindo, cai em 86, a galera começa a ficar com mais medo, aí a gente começa a ter um pouco mais de cautela e precaução na hora das compras, tá? Não é porque está caindo, porque sempre vai ser oportunidade. A gente precisa ter cautela nesses momentos também, tá? Quando a gente vai lá para o P-Cycle Top, o P-Cycle Top é um indicador que eu gosto de estar observando,
porque ele aponta para a gente como que está o andamento do ciclo, tá? E ele apontou para a gente como foi os ciclos anteriores. É muito assertivo esse indicador e eu gosto de estar olhando ele, porque ele pode estar apontando para a gente como que pode ser os próximos passos do ciclo. Não aquela movimentação de curtíssimo prazo, diário ou semanal, mas sim uma movimentação de ciclo, tá? Veja que durante esse ciclo, a gente viu o P-Cycle Top voltando para DMA 111 e depois que ele voltou para DMA 111, veja só, ele voltou, segurou na DMA 111, deu uma pernada até meio do caminho, caiu um pouquinho, voltou aqui até essa região de DMA 111 e depois o toque na 350 vezes 2. Ele voltou para 111, veio até o meio do caminho, pode voltar um pouco mais se acontecer aquela característica que tinha passado para vocês com rompimento de 91. Com rompimento de 91 a gente pode ver o preço do Bitcoin corrigindo até 86, então ele pode formar isso daqui, ó, chegar perto de DMA 111 e depois a pernada em 350 vezes 2. Então, essa pernada aqui em 85, 86 não vai ser algo para a gente se desesperar, porque pode formar um padrão aqui interessante. E aqui no P-Cycle Top, o indicador de ciclo, ele vai repetir esse mesmo movimento aqui, para depois a gente ter uma pernada mais ampla com rompimento de alta máxima histórica e formação de uma nova alta máxima histórica, tá? Até os padrões, quando você observa, veja que ele fez uma alta máxima histórica, voltou, rompeu essa alta máxima histórica, formando uma nova alta máxima histórica e voltou para romper o fundo. A mesma coisa aconteceu aqui, ó, alta máxima histórica, sobe, forma uma nova alta máxima histórica aqui, volta abaixo dessa região de alta máxima histórica e pode estar voltando para romper esse fundo e cair até 86. Se cair e conseguir segurar, podemos ter aqui uma próxima pernada até uma nova alta máxima histórica mais ampla em DMA 350 vezes 2, que está em aproximadamente 130 a 140 mil dólares por unidade, tá bom? Então, caindo aqui até 85, 86, que vai ser o próximo suporte, não precisa se desesperar. Obviamente, a gente vai ter mais cautela, porque não pode romper essa região de suporte, mas a gente não vai se desesperar, porque aqui pode ser uma região e uma formação de um padrão de continuidade para a valorização de Bitcoin, tá bom? Mas subindo aqui e voltando para 92, fechando acima de 92, aí vai ficar ainda melhor, ainda mais positivo, para que a gente possa fazer as nossas operações e também fazer as nossas compras de altcoin. Tá bom? As altcoins estão caindo bem mais que o Bitcoin no dia de hoje. A gente está vendo a altcoin caindo 10%, 8%, 7%, enquanto o Bitcoin cai 3%, 4%. A gente vai ficar de olho, vai monitorar isso e também a dominância. E no vídeo de amanhã eu quero trazer aqui para vocês altcoins em que você vai ficar de olho para começar a se posicionar, se você não tem, o altcoin para você baixar preço médio, tá bom? Enfim, é isso. Espero que o vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa o like e se inscreve no canal, porque eu estou aqui todos os dias para trazer vídeos como esse e também tá sempre te atualizando de novas oportunidades, tá bom? Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Fui.